Sou de uma instituição da Maré, chamada Rede da Maré. Somos parceiros do Observatório de Favelas num projeto que provavelmente foi o motivo de nos trazer aqui, receber esse convite tão honroso. Na Maré, nós fizemos um censo, no ano de 2013. Um projeto que durou 4 anos, porque ele tem vários produtos. Antes de falar propriamente desse trabalho, só dar uma pincelada aqui sobre a Maré, porque provavelmente alguns, né, não são do Rio de Janeiro e não conheçam. A cidade do Rio de Janeiro tem 162 bairros oficialmente reconhecidos pela cidade, pela prefeitura. A Maré é um deles e é o 9º mais populoso. A Maré é composta por um conjunto de 16 favelas contíguas e, segundo o censo do IBGE 2010, com 129.770 moradores. Por isso, o 9º mais populoso da cidade. Essas 16 favelas juntas, formando 130 mil moradores, fazem da Maré o bairro favelado mais populoso da cidade. A pesquisa de aglomerados subnormais, ela trata a Rocinha como a favela mais populosa do Brasil, de fato, porque a Rocinha é tratada praticamente como uma só favela. O bairro Rocinha também é reconhecido, ele existe enquanto bairro. É um bairro com 69 mil moradores, segundo o censo. E é composto por 2 favelas. A favela de Matinha, que tem, eu até anotei aqui, 195 moradores. E a grande favela da Rocinha, tratada como uma só, com 69.161. Mas esse conjunto contíguo de favelas da Maré, muitas vezes chamado de Complexo da Maré, chega a 130 mil moradores. E assim, o bairro Rocinha, o bairro Alemão, o bairro Cidade de Deus, o bairro Jacarezinho, o bairro Manguinhos, tem da metade da população para baixo. Fazendo uma média aí de cada 49 moradores da cidade do Rio de Janeiro, 1 é da Maré. Bom, e por que fazer um censo, se já temos os dados oficiais? Em momento algum passou pela nossa cabeça qualquer questionamento aos dados do IBGE, qualquer confronto, qualquer comparação, que até é um discurso bastante frequente, né? Principalmente movimentos comunitários, que questionam o contingente populacional apontado pelo IBGE em determinada localidade. Mas essa nunca foi a nossa proposta, até porque eu estive à frente desse processo lá, e eu venho dessa escola, dessa tradição do IBGE, trabalhei no Censo 91 como supervisor, fui aluno da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, então não passa por aí esse questionamento metodológico. O IBGE é muito pelo contrário. Nós só conseguimos fazer o nosso trabalho porque nós usamos a metodologia do IBGE, repetimos essa metodologia. Então, quais foram os motivos que nos levaram a fazer esse censo? Primeiro, um aspecto político simbólico, que é o de dar visibilidade a essa parte da cidade, a esse território integrado. Só a produção de conhecimento é o melhor caminho para dar visibilidade, isso o IBGE faz muito bem. E a visibilidade é importante para romper, né, alguns estigmas, alguns estereótipos que populações faveladas, como a da Maré, passam, né, no imaginário da cidade. Uma linha de atuação nossa é sempre romper, tentar superar e romper com o paradigma da ausência, onde os espaços favelados, os espaços mais pobres da cidade, os espaços populares, eles são vistos, muitas vezes, caracterizados por aquilo que falta a eles, né? Pela ausência. Então, o que é uma favela? A favela é onde não tem um abastecimento de água suficiente, a favela é um local onde não tem a regularização fundiária, onde tem uma habitação precária, onde, né, não tem segurança, onde, enfim, onde não tem escolaridade, e, no limite, onde não tem cidadania. Mas a gente quer superar isso o tempo todo.
nossa proposta de ação é sempre a de tratar a favela e caracterizá-la por aquilo que ela tem, não por aquilo que falta. A carência, né, o espaço carente, o espaço popular carente, como é muitas vezes tratado, ou a comunidade carente, precisa ser no discurso qualificado essa carência. Que carência é essa? Porque qualquer lugar tem carência. Qualquer espaço da cidade tem carência. As carências são de várias ordens. Por exemplo, hoje, quantos espaços da cidade têm carência em segurança pública? Quantos espaços da cidade hoje têm carência em sociabilidade? Onde as pessoas mal se falam, mal se veem, mal conhecem seu vizinho. Então, existem carências em todas as áreas, em todas as regiões. Então, chamar uma favela de um espaço carente, de uma comunidade carente, é também um estigma sobre ela. Se você quiser, se a gente estiver tratando de um aspecto específico e a gente avaliar que há carência daquele aspecto ali, então a gente pode dizer que aquele espaço é carente de alguma coisa, qualificadamente. Mas tratar de forma genérica como o espaço carente é um estigma. Essa, então, foi nosso objetivo político, né, simbólico, com a realização desse e de outros estudos, outras pesquisas que estamos sempre produzindo no nosso território. Aumentar a visibilidade daquele espaço pela cidade, romper esse paradigma da ausência, mostrando o que tem ali, e, com isso, aumentar o pertencimento desse espaço na cidade. Do ponto de vista técnico, sentimos a necessidade, não de concorrer, mas de trazer no nosso instrumento de coleta informações que o censo do IBGE, pela sua escala nacional, não tem como responder. Nós temos muitas necessidades de responder, que trabalhamos com parceiros, com financiadores, que nos cobram avaliação de impacto, por exemplo, das nossas ações, e a gente precisa, então, ter uma base demográfica bastante adequada e peculiar para que a gente possa avaliar determinados impactos, determinados reflexos das nossas ações no conjunto da população. E algumas questões, então, alguns temas não são abordados no Censo Nacional, evidentemente. Então, foi trazer naquele questionário questões suplementares ao Censo nacional que tivessem a ver com nossas especificidades. E a necessidade de repetir algumas questões que não estão no questionário do universo, na pesquisa do universo. Por exemplo, hoje, e eu vou falar mais à frente por outra razão, a questão da escolaridade é um grande pecado não estar contemplada na pesquisa do universo, na pesquisa básica. Então, a gente tem na pesquisa básica apenas alfabetização, se sabe ler e escrever, enfim, é um prejuízo ao desenvolvimento do país. Essa ação, esse planejamento, até pelo poder público, pela Secretaria Municipal de Educação, por uma regional de educação, por escolas, ela tem um foco local. E não se consegue responder nenhuma pergunta local, porque no questionário básico não é tratada essa questão. No Rio de Janeiro, com uma fração amostral de 5%, a gente não consegue ter nenhuma informação precisa, consistente, sobre um território como a Maré, que abriga 130 mil moradores. Então, a gente teve que a gente conseguiu agora detalhar, assim, por exemplo, entre outras, o nível de escolaridade da população da Maré. Isso abre... Agora, nós somos usuários dos dados do IBGE, né? E o IBGE nos responde pelo menos 90% das nossas demandas. O IBGE, e como disse, nosso censo só deu certo porque repetimos a metodologia. E os resultados foram muito parecidos. 3 anos depois, nós tivemos uma diferença de 2 mil pessoas, de 130 para 132 mil pessoas que nós contamos, sendo que é uma área que ainda tem pelo menos dois pontos de expansão, um território que tem pelo menos 2 áreas de expansão,
que tem até uma especulação imobiliária no local, e outros fatores, como, por exemplo, o envelhecimento da população. Então, os resultados são bem próximos, não houve nenhum questionamento quanto a isso. Agora, a perspectiva da obtenção de dados secundários, o que nós, como usuários e como produtores também de dados primários, que muitas vezes que produzimos dados, mas precisamos que esses dados conversem com as estatísticas oficiais, né, o que tenho a levantar, se tivesse mais tempo, iria falando aqui, a gente iria conversando, mas tem que colocar em tópicos, consistência da base cartográfica em espaços populares. Esse foi um desafio que a gente teve, e cada vez mais disponibilizados as bases territoriais em shapes, em KMZ, os croquis que a gente pode imprimir, excelente essa disponibilidade do IBGE. Mas ali na favela, por exemplo, e no contexto da Maré, a gente encontrou um arruamento, por exemplo, bastante descompassado da realidade. Fizemos esse trabalho de atualização da base cartográfica em parceria com o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura Municipal do Rio. Entregamos a base, o shape, né, vetorizado para eles, e foi incorporado à base da cidade. Espero que do IPP chegue ao IBGE e que isso aconteça em outros territórios, porque isso prejudica, inclusive, a coleta, a falta do arruamento, né, correto. O conceito de aglomerado subnormal, que é bastante defasado, né, é um conceito, o Fernando citou isso, né, agora há pouco, e é da década de 50, foi atualizado já algumas vezes, a última atualização foi em 2006, se não me engano, mas ainda assim ele não dá conta dessa realidade, porque ele não escuta. O IBGE define esse conceito, mas ele não escuta a sociedade civil, ele não escuta o poder público, ele não escuta a comunidade para definir isso. Então, a Maré, por exemplo, em termos de aglomerados subnormais, ela é muito menor, muito menos populosa do que o bairro da Maré é, porque a Maré tem 6 conjuntos habitacionais, desculpe. A Maré tem seis conjuntos habitacionais. Nenhum deles é tratado como favela, por serem conjuntos habitacionais. Começa pelo fato de ter regularização fundiária. Mas só falta avisar a polícia, aos traficantes, né? É preciso falar para eles, olha, aqui não é favela não, pode dar tiro assim não, nem pode ter boca de fumo aqui, porque não é favela. Mas, enfim, tem os mesmos níveis, né, de indicadores sociais do restante do território, mas por uma questão técnica ali, jurídica, não é favela. Então, isso precisa ser revisto. Já falei sobre essa revisão do conteúdo do questionário do universo, a escolaridade não pode estar de fora, e eu tenho a experiência também do outro lado, na gestão pública, recentemente, nas secretarias de educação do Rio de Nova Iguaçu, e essa é uma questão vital que as secretarias municipais de educação não sabem mais como responder, passados 8 anos do censo demográfico, né, com dados já defasados, não sabem responder qual é a população infantil que ela tem de demanda e é cobrada todo dia pelo TCE, pelo Ministério Público e etc. E, como usuário, eu vejo que, para encerrar, que eu acho que é o meu último ponto, sim, como usuário, eu vejo que, e também pelo que eu aprendi quando eu passei pela ENSE, mas eu não sou da casa, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas quando eu disse, respondo 90% das minhas demandas utilizando o IBGE. E quando eu vou para bases de outros órgãos oficiais, é sofrível. É sofrível. E a falta de comunicação, muitas vezes, é patente. Aí eu fico me perguntando, às vezes, se o IBGE tem se colocado realmente no papel de coordenador desse Sistema Nacional de Informações Estatísticas. Se ele realmente tem se colocado nesse papel. Porque, por exemplo, a gente pega as estimativas populacionais do DataSUS, que são fundamentais para
a análise de escolaridade, por exemplo, um planejamento de escolaridade, atendimento de demanda, expansão da pré-escola, evasão do ensino médio, toda essa base demográfica é fundamental por idade. As estimativas são feitas com apoio do IBGE, mas, no entanto, elas são quinquenais, faixas etárias quinquenais, que não têm nenhuma correspondência com as faixas etárias escolares. 0 a 3 anos, 4 e 5, 6, 7 a 10, 11 a 14, 15 a 17. Estão desatualizados. Os órgãos... O IBGE mantém suas bases bastante atualizadas. Em pouco tempo já está disponibilizado. Esses órgãos têm pouco compromisso em manter essas bases disponíveis de forma atualizada. Então, as estimativas, quer dizer, nem foram feitas, nem foi mais produzida, porque a última estimativa populacional por faixa etária que o DataSUS fez, que faz com base nas estimativas populacionais para o município, que o IBGE divulga, é de 2015. E ali não foi feito mais. O IBGE, como coordenador desse Sistema Nacional de Informações e Estatísticas, podia estar dando o apoio técnico necessário, ou assumindo até essa responsabilidade, junto com o DataSUS, de manter essa informação produzida com mais assiduidade. Quando a gente vai no INEP, o INEP trata do aluno que está dentro do sistema escolar, né? Do estudante que está dentro do sistema escolar, não de quem está fora. Além disso, o segundo ponto também frágil aí é que o INEP não tem a preocupação de fazer nenhuma divulgação da caracterização que ele faz do seu contingente, né, da sua população estudantil, com faixa etária. Nenhuma. A gente não consegue isso. Então, a gente pega o número de matrículas num determinado segmento e não tem a faixa etária. Quer dizer, isso dificulta um planejamento de uma política municipal, de uma Secretaria de Educação, que tem dificuldades, por exemplo, para ter um técnico que consiga trabalhar com os microdados. E nem sempre, trabalhando com os microdados, vai se responder essa pergunta, porque é aquela coisa da falta de conversa entre as duas produções. E também a desatualização. A gente vê o INEP hoje, que muitos de seus indicadores têm como ano mais recente 2015, embora a sua coleta seja anual. Então, já poderia ter pelo menos 2017 disponível. Então, o IBGE assumir um pouco mais esse papel. Enfim, e agora acho que já posso encerrar. Agradeço muito a atenção. E Marielle e Anderson presentes.